Professor, professora, saudações. Seja bem-vindo à continuidade do nosso curso sobre teorias da aprendizagem, desenvolvimento bio, psico e social da criança, do adolescente e do adulto. Neste bloco vamos falar do humanismo, humanismo na educação. Esta é a ideia. Em primeiro lugar, você precisa entender que nós temos aqui muitos nomes para uma única teoria, muitos nomes para um único conceito. Quando falamos em humanismo, também podemos falar em abordagem centrada na pessoa, ACP, ou orientação não diretiva, ou em psicoterapia humanista existencial, ou terapia centrada no cliente, ou pedagogia centrada no aluno, ou abordagem experiencial, ou grupos de encontro, ou grupos de gestão humana existencial. Muitos nomes para uma única teoria. Todos eles podem cair numa prova de concurso público e eles estão listados no seu material de apoio. Falar de humanismo na educação. O que é humanismo na educação? O termo humanista ou humanismo se pauta necessariamente numa visão otimista do ser humano. De que se dermos as condições necessárias ao indivíduo, ao cliente, se eu for o terapeuta, ao aluno, se eu for o professor, se eu der a ele as condições necessárias e acreditar nele e motivá-lo, ele vai se desenvolver sozinho, ele vai ser capaz de crescer sozinho, com uma ajudinha, um sozinho, vírgula. Eu sou um facilitador, mas a partir do momento que eu dou a ele consciência, a partir do momento que eu dou a ele empoderamento, ele pega esse poder com o qual eu compartilhei com ele e faz um uso sábio desse poder. A tendência pedagógica que antecedeu a questão humanística era extremamente tradicional. Dentro da ideia tradicional, porque a tendência humanista, que também chamamos de não diretiva, ela surge praticamente junto com a diretiva. A gente geralmente estuda as teorias da aprendizagem, na verdade as tendências pedagógicas, e aí estuda a tendência pedagógica tradicional, depois estuda as renovadas. A renovada progressivista ou progressiva, que é a mesma coisa que diretiva, lá do Anísio Teixeira, lá do Lourenço Filho, lá do Fernando de Azevedo, e do Manifesto dos Pioneiros da Educação. E estuda depois a não diretiva. A gente tem a percepção que a diretiva, que é a progressivista ou progressiva, surge primeiro que a não diretiva. A bem da verdade, as duas surgem simultaneamente. Na que antecedia ambas, a tradicional, a relação professor-aluno era uma relação vertical, hierárquica, de cima para baixo, não havendo aí o empoderamento por parte do aluno. O professor não dividia o poder, não dividia o processo decisório, não dividia as responsabilidades com o aluno. O mesmo acontecia na psicologia, na terapia, onde o terapeuta era o dono do poder e o dono da verdade. Ele não dividia esse poder e essa verdade com o seu cliente. A partir de Carl Roger, surge uma nova concepção de abordagem do indivíduo. A terapia não é mais centrada no terapeuta. A educação não é mais centrada no professor. A relação professor e aluno vai deixar de ser vertical, dando essa noção hierárquica, e passa a ser horizontal. O professor está no mesmo nível hierárquico do aluno e o sistema educacional não existe mais girando em torno do professor. Antes, na tendência pedagógica liberal tradicional, o sistema era magistrocêntrico. Agora, uma escola de qualidade gira em torno do aluno, do estudante. O professor gira em torno das necessidades do estudante. A família gira em torno das necessidades do estudante. A equipe pedagógica em torno das necessidades do estudante. A direção em torno das necessidades do estudante. Preste atenção. Uma coisa é o sistema girar em torno das necessidades do estudante. E isso é válido e isso está correto. Outra coisa é o sistema girar em torno dos caprichos, das vontades, dos preciosismos dos estudantes. Isso não fazemos. Nós não existimos na escola para girar em torno dos caprichos dos alunos, mas sim em função de suas necessidades. Isso é dar empoderamento, isto é dar capacidade de se autodeterminar, isto é confiar e ter uma visão otimista do indivíduo.
Com relação aos conteúdos nessa escola não diretiva, que não te obriga a estudar dentro de um currículo um programa específico de matemática, um programa específico de português, um programa específico de geografia, não. Você estuda o que você quiser estudar e quando você quiser estudar. Os conteúdos desta escola não são meramente conteúdos pedagógicos, são conteúdos de natureza psicológica, são conteúdos atitudinais, acima de tudo, conteúdos atitudinais. Porque a partir do momento que o aluno, a ele é permitido, ao aluno, escolher o que ele vai estudar, quando ele vai estudar, como vai estudar, não é mais uma questão de impor um conteúdo pedagógico a ele, é uma questão de desenvolver nele princípios, valores e atitudes que direcionem ele à busca do conhecimento. Numa escola onde um conteúdo não é imposto, você estuda ele porque quer, podendo estudar qualquer outra coisa, uma avaliação classificatória perderia o sentido. Por isso, nessa escola de Carl Roger, nessa escola não diretiva, nessa escola humanista, centrada no aluno, a avaliação que faz sentido é a autoavaliação. No seu material de aula, por exemplo, nós temos um exemplo de autoavaliação na educação infantil. É possível fazer autoavaliação na educação infantil? Sim, claro. Tenho aqui um modelo onde a criança pinta. Eu tenho aqui o primeiro quadrinho, que no vídeo certamente não vai ficar muito nítido, mas na sua apostila você vai poder vê-lo com nitidez. No primeiro quadrinho está aqui escrito: brincar no parque com muito cuidado. E aí tem um coraçãozinho. Em todos os quadrinhos há um coração que a criança tem que pintar de verde, segundo as instruções, se ela faz tudo direitinho, de amarelo, se ela faz as coisas mais ou menos, e de vermelho, se ela nunca faz aquilo. Então a criança tem uma instrução: brinca no parque com muito carinho. Aí o Pedrinho vai lá e marca verde. Brinco no parque com muito cuidado. Brinco no parque com muito cuidado. Pedrinho vai lá e marca verde. Verde quer dizer que Pedrinho cumpre sempre o combinado. Mas toda vez que Pedrinho volta do parque, ele volta lascado, arranhado, cortado, com a cabeça aberta, sem a sola do pé, porque estava jogando futebol, sem o tênis e arrancou a sola do pé, sangrando. Toda vez Pedrinho volta lascado, faltando um pedaço. Ele brinca no parque com muito cuidado? Não, mas ele botou verde lá. A professora sabe que ele não brinca com cuidado. Então ela vai lá e retifica o verde e bota vermelho. Olha, Pedrinho, não, você não brinca no parque com muito cuidado. Muito pelo contrário, toda vez que você vai para o parque, você volta faltando um pedaço. Aqui não é verde, aqui é vermelho. O fato da criança se autoavaliar não quer dizer que o professor também vai concordar com a autoavaliação dela, não. O professor tem ingerência também para poder discutir a avaliação, a colocação que o aluno se dá, a forma como ele se vê. Então, cuidar bem dos seus materiais escolares. Mariazinha educada, Mariazinha comportada, sempre brinca no parque com muito cuidado, verde. Cuida bem dos materiais escolares, verde. Espera na fila, verde. Já a avaliação de Pedrinho parece que está sangrando. Tudo vermelho. Brinca no parque com cuidado? Não. Organiza bem seus materiais escolares? Não. Espera na fila? Pedrinho na fila? Maior fura-fila que tem? Não. Respeita os coleguinhas? Nada. Pedrinho vive zoando os colegas? Não. Não correr na hora do lanche? Pedrinho o que mais corre na hora do lanche, na hora de entrar, na hora de sair? Parece Forrest Gump. Vive correndo? Deram até apelido de The Flash para ele. A avaliação de Pedrinho toda vermelha. A avaliação de Mariazinha toda verdinha. É porque a dela não amadureceu ainda, a dele já amadureceu antes do tempo. É possível autoavaliação na educação infantil? Sem dúvida que é possível. Como eu já citei antes, Carl Roger é o maior precursor do humanismo, não o único, mas o maior precursor do humanismo na educação. É o pai da tendência pedagógica liberal, não diretiva. Era um psicólogo que dizia que ensinar é muito mais do que transmitir conhecimento. Ensinar é respeitar o aluno, é dar empoderamento a ele, é ajudá-lo a desenvolver um conjunto de atitudes que serão positivas para a sua existência. Atitudes, princípios, valores. Mais do que uma teoria de aprendizagem, temos aqui um conjunto de atitudes, princípios e valores de respeito ao crescimento do homem. Isso é Carl Roger. Não diretivista
é a tendência que ele vai acabar fundamentando, porque questiona a educação tradicional centrada no papel do professor como centro do processo educativo. Para Carl Roger, o aluno é o centro do processo. E o professor, ele é um mero facilitador da aprendizagem. Seu papel é o de despertar a curiosidade dos alunos. Sim, isso a gente pode fazer. Fomentar estímulos que despertem a curiosidade no educando e fornecer incentivos para que ele aprenda. E, acima de tudo, o professor deve servir de modelo para que os alunos possam se inspirar nele e aprender. Carl Roger dizia que existiam 4 condições básicas e simultâneas para facilitar o trabalho de um terapeuta com o seu cliente na psicologia. Essas 4 condições básicas para facilitar o trabalho do terapeuta com o cliente também podem ser trazidas para a educação e serem indagadas em prova de concurso, como já foram antes. A primeira delas é a consideração positiva e incondicional. A segunda condição é a empatia. A terceira condição é a congruência. E a quarta condição é a autenticidade positiva. Repetindo aqui, consideração positiva, empatia, congruência e autenticidade positiva. Na sequência, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. O que vem a ser a consideração positiva incondicional? Ela é o fato de você receber e aceitar a pessoa, o terapeuta aceita o cliente, o professor aceita o aluno como ele é. E expressar consideração positiva a essa pessoa simplesmente porque ela existe, não sendo necessário que se faça isto ou aquilo para que você tenha que aceitá-la incondicionalmente. Então ela entra na sala de aula, aquele aluno entra na sala de aula, ele é bagunceiro, ele não para quieto. Na boa, não se estressa. Não se estressa. Aceita ele como ele é. Respeita ele do jeito que ele é. E vai lidando com ele aos poucos. Não chega impondo que ele tem que ficar em silêncio. Não chega impondo que para você gostar dele, ele tem que ficar mudo, entrar mudo, sair calado, ou fazer todos os deveres. Não. O primeiro passo é a consideração positiva e incondicional. Você aceita ele como ele é. E com o passar do tempo, você vai fazer esse aluno perceber, ele perceber, sem você impor, que algumas das atitudes dele podem não ser apropriadas. Mas é você fazer ele perceber e não você impor a ele. A empatia, por sua vez, consiste na capacidade de se colocar no lugar do outro. O garoto fala alto o tempo todo, Hammurabi. Eu tenho que mandar ele calar a boca o tempo todo. Se você manda ele calar a boca o tempo todo, você não está tendo consideração positiva incondicional. Você está sujeitando ele a algo que é contra a natureza dele. Assim você não vai gerar com ele uma empatia. Procura gerar empatia, se coloca no lugar dele, tenta entender por que ele fala alto. E aí vai fazer uma anamnese, vai fazer uma entrevista, chama os pais. Aí de repente você descobre que o pai do garoto é professor e que a mãe do garoto também é professora. Por isso ele fala alto, porque professor é tudo maluco, professor tudo vive falando alto. Tá no barzinho, se tem uma mesa que tem um monte de gente falando alto e gritando, pode olhar que todos são professores, porque o professor acha que está em sala de aula o tempo todo, ele grita na sala de aula o tempo todo, quando olha ele tem o tom de voz naturalmente. A maioria dos professores tem um tom de voz naturalmente elevado, alto. Isso faz com que ele fale muito alto e o aluno, o filho, acaba falando alto também, se expressando em casa. Agora entendi. Ele fala alto, o menino, e ele nem percebe que ele está falando alto, porque na casa dele todo mundo fala alto. Então eu tenho que fazer a família perceber que fala alto, eu tenho que fazer ele perceber que fala alto, dotar ele dessa percepção para que ele aprenda a falar um pouquinho mais baixo. Isso é empatia. A partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, eu sou capaz de ajudá-lo a encontrar uma solução para um eventual desvio de conduta ou uma atitude inapropriada, ao invés de impor. A congruência, que é a coerência interna do próprio terapeuta. Em matéria de educação, é ter vivido, de certa forma, um pouco da realidade daquele indivíduo para ser capaz de ajudá-lo. Essa é a ideia de congruência. Isso eu dou aula na comunidade lá no Sol Nascente, lá na Ceilândia, lá no finalzinho, uma comunidade carente, uma comunidade pobre, que ainda não é assistida de recursos básicos de saneamento, por exemplo. E eu sou um professor, filho de gente rica, filho de gente que viaja 2, 3 vezes por ano, que quando está no final de semana entediado, pega o avião aqui no aeroporto e vai para Miami. E passa o fim de semana em Miami e aí volta para cá no fim de semana. E aí quando eu quero
ir do meu trabalho lá para minha escola, me mandaram para a escola lá no Sol Nascente, eu pego meu carrão, minha Land Rover, saio lá do Lago Sul, onde eu moro, tenho minha mansão, vou até a Ceilândia, porque para mim isso aí é mole, eu estou fazendo esse trabalho porque é um trabalho social, dinheiro mesmo eu não preciso, eu dou aula porque eu gosto. Eu chego lá com a minha Land Rover num dia de chuva e pode chover o que for, tua Land Rover vai embora no meio da lama, no meio do barro. E aí chega a criança lá na escola atrasada porque ela teve que ir a pé, mesmo morando ali, e aí você chega para aquela criança, eu moro no Lago Sul e tô aqui. Você mora aqui do lado e tá atrasada, mas olha só, tá faltando o quê? Congruência, você veio num Jeep, que se tiver havendo dilúvio, você chega ali. E aquela criança vem a pé na comunidade, que se chover tudo vira lama e barro. Você está se tornando, nessa situação, você não está sendo congruente e você não está gerando empatia. Você não está sendo capaz de se colocar no lugar da outra pessoa. Para você gerar empatia, é imprescindível que você já tenha vivido a realidade daquela pessoa, pelo menos em parte, ou conhecido aquela realidade, pelo menos em parte. Isso facilita na hora de gerar empatia. E, para ter congruência, é preciso que você realmente entenda os objetivos, entenda o contexto histórico e cultural ao qual aquela criança está inserida. E a autenticidade positiva, que é ser você mesmo e reconhecer muitas vezes que talvez você não seja a pessoa certa para trabalhar com aquele grupo de alunos. Não porque você é incompetente, não, mas você simplesmente não tem as condições necessárias para ajudar um determinado grupo de alunos. Então isso é ser autenticidade positiva, é reconhecer quando você tem condições de ajudar e trabalhar para isso. E perceber quando você não tem e fazer o melhor possível ou sair de cena para dar espaço a alguém que possa, de fato, com essa autenticidade positiva, alcançar os seus alunos. Muito bem. Vamos agora ver o que o próprio Carl Roger fala sobre o que vem a ser o humanismo. Outward from individual therapy. I think it's the fact that at heart I'm a scientist as well as a therapist, and I feel if we have discovered some principles which apply to an individual relationship, an individual helping relationship, then it ought to be true that they would apply in other situations as well. And we've found that that is very much true in education, for example, that the teacher who can create a trusting kind of climate, an understanding kind of climate for the class gets much more productivity, much more creativity out of the students. We've found that family life can be very different depending upon the kind of climate that parents create for the children. You use the term unconditional caring, which is very interesting to us because last year we had an interview on television with Dr. Elizabeth Kubler-Ross who used the term unconditional love. I think there are moments when a teacher feels that way towards students, really feels, really you're quite a group, I like you as you are. Okay, that creates a very desirable climate. Parents certainly feel that way at times. And it's at those times that growth, change, self-understanding are most likely to occur. With what's happening in the world today, there seems to be a great absence of unconditional caring. Very definitely. I feel that a great many of the problems of the world, probably including terrorism, come about because of the fact that so many people today are alienated, feel no one cares, no one understands, no one gives a damn. And so they begin to develop hostile and really vicious attitudes that are completely removed from any warm personal relationships. Is it a need to dominate others? Because this seems to be the feeling that one has, that each country wants to dominate the other.
Certainly the question of power is very much involved, and that's one thing that we feel we've learned in therapy and in education. If the therapist has a need for power over the client, then he or she is going to be the expert who directs the client. If they're willing to share power, then I think much more exciting things happen. And that's been my experience too in teaching, that some teachers seem to feel a need for power over the group, and so that's the way they operate. If they can get to the point where they're willing to share power with the members of the group, then people become more confident, more self-directing, more creative, more exciting things happen. Agora, quem é o próximo? Sr. Anderson. Parece que está em grande agonia. Anda, Todd, de pé. Vamos acabar com o sofrimento. Eu não fiz, eu não escrevi. O Sr. Anderson acha que tudo dentro dele é desprezível e constrangedor. Não é verdade, Todd? Esse é o seu pior medo. Mas está errado. Acho que há alguma coisa dentro do senhor que tem um grande valor. Eu faço tinir meu brado bárbaro sobre os telhados do mundo. WW. O T. Walt de novo. Para aqueles que não sabem, brado é um grito enorme, ou um berro. Todd, quero que nos dê uma demonstração de um brado bárbaro. Não pode dar um brado sentado. Anda, levanta, levanta. Coloque-se em posição para bradar. Um brado. Não, não é só um brado, é um brado bárbaro. Mais alto. Não, isso é um rato, anda mais alto. Rapaz, grita, isso! Viu? Existe um bárbaro dentro de você e não vai se livrar tão fácil. Aquele retrato do tio Walter. Quem ele lembra, não pensa. Responda. Um louco. Que tipo de louco? Não pensa, responda logo. Um louco alucinado. Pode se sair melhor, libere a sua mente, use a imaginação. Diga a primeira coisa que vier à cabeça mesmo, que seja uma besteira. Anda! Um louco desvarado e sonhador. Bom, rapaz, existe um poeta dentro de você. Anda, fecha os olhos. Fecha os olhos. Agora, descreva o que vê. Eu fechei os olhos e a imagem dele flutua ao meu lado. Um louco desvairado e sonhador. Um louco desvarado e sonhador com um olhar que golpeia a minha mente. Excelente, agora dê ação a ele. Deixe ele fazer alguma coisa. Suas mãos se esticam e me sacodem. Isso, formidável, formidável. Está sempre murmurando. Murmurando o quê? Murmurando a verdade. E aí? A verdade é como um cobertor que sempre deixa seus pés gelados. Esquece eles, esquece. Continue com o cobertor. Fale sobre o cobertor. Ele... Você puxa e estica, mas nunca vai dar. Você chuta, bate, ele nunca cobre ninguém. E desde o momento em que chegamos chorando até o momento em que partimos morrendo, ele só vai cobrir o seu rosto enquanto você geme, chora e grita. Com base no vídeo então que acabamos de ver, você chega a uma conclusão. Não existe uma técnica humanista de trabalho. Não existe uma técnica rogeriana. Não, isso não existe. O que vai existir é um grupo de pessoas que se identificam com esta forma de trabalhar, de dar empoderamento para os seus alunos, de permitir que eles façam escolhas, de estar ali para facilitar a aprendizagem deles. Um grupo de pessoas que se identificam com esta forma de pensar e de agir e trabalham com esta noção transmitida por Carl Rogers no vídeo e cujo exemplo foi dado aqui no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Então, dentro dessa concepção humanista, nós temos aqui 4 observações para finalizar a nossa aula. O humanismo consiste em condições para que o estudante, a partir de seu próprio mundo, dele próprio, aprenda e cresça através de um relacionamento autêntico e pessoal. Na psicologia, é priorizada como a ciência direcionada à relação de ensino e aprendizagem.
O professor está a serviço do aluno, possibilitando para o aluno a autoaprendizagem. E o melhor exemplo de uma escola não diretiva é a famosa escola de Summerhill. Estamos aqui no finalzinho do nosso vídeo, colocando um trechinho de um vídeo que narra a história da escola de Summerhill. Em 2011, a escola de Summerhill quase fechou. Uma escola centenária quase fechou porque as autoridades inglesas acreditavam que essa escola de fato não seguia os padrões da legislação da Inglaterra e que os alunos ali não aprendiam. A escola foi submetida a uma pesada fiscalização e por muito pouco não fechou, até que os seus fiscais realmente transcendessem os paradigmas tradicionais ao qual estavam presos e percebessem o valor desse modelo de escola. É um trecho de uma série da BBC de Londres, com vários capítulos que você, pesquisando, você encontra na internet, sobre a história do que quase foi o fechamento da escola de Summerhill e que acabou se tornando o seu maior sucesso. É apenas um trecho, resumo, onde você percebe um pouco das atividades de Summerhill, da escola, e um pouco do que Carl Roger fala em matéria do que deve ser uma educação humanista. Aproveite o vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. We tried pushing her your way, and look what happened. This place is an experiment. This school opened in 1921. Yeah, all right then, it's a big experiment with my daughter. Our daughter. Our daughter, who had a bit of a breakdown. Shh. She'll hear you. She knows she was ill, Rose. So she knows she failed to get into the school of your dreams. Oh, that's right. Blame me. It's not about blame, it's about doing what's best for Maddie. One term and we'll review. I'm looking at this as rehab. Tried childhood. You dumping me at boarding school 2 minutes from our house. I'm not dumping you. I'm paying. What with? Spanners? That's why you're not getting out. You haven't got the money, have you? I'll get it. I'm working on a plan. It'll all be sorted when I pick you up at the end of term. End of term? Aren't you going to come and see me? The school don't like parents bugging kids during term time. Honestly, it's what they said. The kids are long-haired weirdos. Hello? I'm not going to fit in here, Dad. Why have I got to come to this school? Because I don't know what else to do with your son. We need to find the head teacher. You want Maddie to turn out like her? I want Maddie to turn out like Maddie. Doing my best for you, Ryan. Don't go getting chucked out again. Third time lucky, eh?
That's your new head teacher, Maddie. Not him. Her. Watch out! Excuse me, who exactly is in charge around here? We all are. I'm Stella, Maddie's buddy. You can say your goodbyes now if you want. I'll look after her. No. Yes. Mum? This is for you, darling. A mobile. Thanks, Mum. Right, keep it switched on. I put the charger in your case. There's some money. It's for emergencies only. There's a list of things to do. Hug for Mum. Now work hard, yeah? Keep on top of your lessons, and if you don't like it here, then you can come home. It'll be fine, Mads. Okay? Don't worry about anything. Just have fun. Okay? But, Dad... Love you. Huh? Love you too, Dad. Okay. Good night. This is Matt. We call him Yoga Matt. He's your house parent and responsible adult. The locker is for your valuables, and Matt can look after your key if you want. He's your house parent. Giving up, parents. And I don't need nobody thanks. All the same. Ned. Everyone can climb that tree. Just not the big beech, because basically it's enormous. I brought in a rule about not climbing it when it's raining. What are you on about? The school rules. We make them. And sometimes we break them. Kids make up the rules. We're meeting here twice a week. Talk about stuff. Propose new rules. Everybody votes. And if enough people agree, the rule is made law. So what? We had a school council at my last school. The SWATs yapped away, but still the teachers did everything their way. It's not like that here. The teachers are just part of the community. Same as us. It's one person, one vote, you know. Hey, get out. No skateboards allowed indoors. It wrecks the floors for everyone else. Sorry. A kid made up that rule. Yeah. Carmen. She's got splinters. Okay, then. I'm gonna say I don't have to go to lessons. Someone already did. The man who started Summerhill. He thought the kids should only go to lessons if they wanted to. So, I don't have to go to lessons? You don't have to do anything you don't want to. That's the whole point of Summerhill. For lessons, still up to you whether you actually turn up or not. But if and when you do come along to learn and participate fully. It's not fair on the other guys if you come in here and mess about. If you want to do that, there's plenty of room out there. Now, Leonard's top tip for the new guys. Playing is the most important thing you will do here at Summerhill. Make time for it. Right, I need your sheets back by this afternoon, please. And when I've drunk a couple of buckets of coffee and wrapped a wet towel around my head, I will write out your personal timetables. I'm only doing English and woodwork, of course. Of course. You're building your boat. Thank you, Peter. What about you, Ryan? It's Ryan. What about a bit of astronomy, Ryan?
You know, stars at night. Get to join up the dots. No. What about a language? Plenty of opportunity for conversation? No. We do a nice line of magic tricks, bike mechanics, cricket. No, no, and no. I don't want to sign up to any lessons. Nice man. Brian, didn't you just say you weren't interested? No. Okay. Bye for now, then. See you later. Sorry that took so long. I do hope I sound better in translation. Now, has anybody got any questions? Maddie? How much are we allowed to sign up for? Well, as much as you like, really. As many as you think you'll be happy with. Yeah, as many as you like. Yes! No lessons! Come on! Yes! Yes! No lessons! Yes! Welcome to a school meeting. Meeting come to order! Everyone, sit down and shut up! Shh. We're here to inspect the school. Quiet, please. I want to bring up Peter for throwing a water. Hang on. There's an agenda. You'll have to wait. I want to bring up Heather and Peter for sneaking out last night and waking me up. Sorry, Stella's case next. Okay, I'm going to speak for Maddie as ombudsman. She saw Ryan taking £20 from her cupboard. You liar! Shh. Don't crosstalk. Ryan, just tell us your side of the story. I didn't say nothing. You did? Peter. Ryan was skint last night. Today he was flashing a 20. Just check his pockets. He stuffed it in there. Look, only do it if you want to. I haven't got a money. Maddie says Ryan asked to borrow money last night and she told him her mum had given her £20. Why are you hiding behind her? Order! How do we know that Ryan took Maddie's money? Miss? I saw him coming out of our room last night. Ryan, it looks pretty obvious who did it. Found it outside. Oh. I found it outside. Yeah? Kind of improbable that you find £20 lying around really randomly. I believe in you, girl. Sam, stop cross-talking. If you want to say something, put your hand up. Yeah? You shouldn't go inside us to and take things. New kids always go a bit wild. I did. Okay, then be fine. Shut up. I propose Ryan gets a strong warning. Stella? What about Maddie? She's lost £20. That's a lot. I propose that Ryan is fined £20. Yeah? It could be taken out of his pocket. Pocket money? How about we say £2 a week? Okay. Any more hands? No? Okay, I'm going to take the proposals. So there is 2 proposals against each other. All those in favor of a strong warning for Ryan. So all those in favor of Ryan being fined £20 and the money goes to Maddie. All against all. Ryan is being carried that you're fined £2 a week for the next 10 weeks. Next. Hang on, you can't leave without the permission of the chair. Can't be fined for Ryan. I'm worried. You hold him, and I'll feed him. So, Ned, how do you know that the boiled sweet contains sucrose? Because it didn't react with Benedict's solution. It would have if I boiled it with dilute hydrochloric acid and then neutralised it with sodium hydrogen carbonate. Do you know why it doesn't give a reaction? Because the reactive bits on 2 glucose molecules have been joined together to make sucrose, and sucrose isn't a reducing sugar. The plant makes it like that so that it doesn't damage the proteins in its stem, like glucose itself would. I used to be a science teacher myself. He's super. Are you hoping for university? No, just some GCSEs for now. GCSEs?
But he's working at A-level standard. Ned only started coming to lessons last year. That's impossible, surely. When children decide they want to learn, they go like rockets.